Grande golpe que foi dado no INSS, que não é a primeira vez. Eu tô nessa história do Brasil há muito tempo. O INSS já foi estuprado, esquartejado. Vai chegar uma hora que ele não vai ter dinheiro para pagar os aposentados que realmente trabalharam. Vai chegar esse dia, eu ainda estarei viva. Quando você está numa sociedade, o que tem muito, geralmente é por desvio de verba ou porque você é muito jovem com um talento extraordinário, ele dança ali na curva. Por que um pássaro fica num galho tranquilamente dorme? Porque se aquele galho for arrebentar, ele sabe voar. E a gente tem que saber que a gente sabe voar na vida. Entendi. Pessoas muito ricas, e vamos botar aí bilionários, eles também têm problema por isso. Aí alguém vai dizer, mas problema porque tem muito dinheiro? Sim. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Inverso. Aqui você já sabe, eu deixo de ser a host para poder ser a entrevistada. E o Gabriel assume o comando das perguntas. Vocês, então, estão mandando muitas perguntas e todo mundo aí se identificando com o Gabriel. Então, a gente está muito feliz e a gente queria agradecer também a Axon, esse patrocinador que apostou no Pod People Inverso, que é o grande parceiro da gente aqui. E para você que não conhece a Axon, lembre-se, se você está precisando de disposição física e mental, é uma boa opção para você. E você sabe como encontrar a Axon? axon.com.br ou então no Instagram, @AxonOficialBrasil. Tudo bom, meu querido? Tudo bom? Que introdução, né? Hoje a pauta tá quente, hein? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a depressão dos milionários, né? Dos super ricos. Para aquela gente que acha que dinheiro é a solução de tudo, é a felicidade. Tem o terapeuta, né? Que é o... Clay Krukel. Clay Krukel, né? Que foi até uma entrevista legal na BBC semana passada. Exatamente. Sobre como que os pacientes dele, que são super ricos, têm esses probleminhas de... Como é que eu vou dizer? Como todos nós, meros mortais, né? Ou seja, não tem fase para ter depressão e ansiedade. O que você acha disso? Por que o cara tem tanto dinheiro e mesmo assim ele continua triste, deprimido, sem propósito? Olha, eu não sei o que o Clay Krukel colocou, mas eu fico pensando, isso é uma dedução que eu já fiz há muito tempo. De alguma maneira, nós, seres humanos, somos animais que fomos moldados para lidar com escassez e não com abundância. O que eu quero dizer com isso? Que se você for ver a história da humanidade, a gente começa sempre num território de busca. Nós fomos nômades muito tempo. Ser nômade para uma espécie é ser escasso. Você está procurando sempre algo. Algum lugar para morar, algum lugar onde vai te fornecer alimento. Então, assim, a nossa história toda, e a gente se movimentou ao redor do planeta e habitou muitas partes do planeta porque éramos nômades e buscávamos coisas para a gente sobreviver, tá? Agora, se você pensar que depois da Revolução Industrial, e principalmente no início, com a questão da agricultura, você começa a se fixar, você começa a plantar e você não precisa mais buscar, cada vez mais os homens foram ficando sedentários, fugindo da sua natureza animal, né, de movimento. Esse trabalho artesanal, né? Trabalho artesanal também, foi desconectando desse trabalho artesanal que dava muito mais sentido ao que se fazia. Por quê? Por quê? Porque quando você industrializa, você deixa de fazer um objeto. Esse objeto aqui é feito numa fábrica milhares. Então, aquela pessoa, vamos supor, um artesão na Idade Média, ele passa a ser um mero observador de um trabalho que ele fazia e levava um dia, 2 dias, lapidando aquilo, todo um carinho, moldando... Né? Sim, e você tinha o ser humano se identificando com o fruto do seu trabalho. O que aconteceu é que quando veio a industrialização, e isso também foi para a comida, nós deixamos de fazer a comida, muitas vezes, nós deixamos de produzir nossos objetos, nós desconectamos com aquilo que a gente produzia.
tornando as pessoas muito carentes de sentido e propósito de vida. Entendi. Porque mesmo que você não tivesse sentido nenhum, na hora que você preparava um alimento e servia, na hora que você fazia um objeto e aquele objeto era utilizado, aquilo dava um prazer para o ser humano, prazer da realização. O que acontece é que conforme a gente foi evoluindo, e principalmente os homens que foram, homens e mulheres, seja lá quem for, acumulando mais dinheiro, nós demos para o nosso cérebro 2 problemas, do tipo, tá aí a abundância sem limite. Então, você vê que as pessoas muito ricas, né, podem quase tudo. E nesse quase tudo capotam. Você vai ver isso em várias coisas. Ele fala que cerca de metade dos pacientes deles, né? Todos eles têm os mesmos problemas. Que tipo assim, cheguei nos 5 milhões, agora eu quero 10. Eu paro com 10. Aí chega nos 10, eu quero 20. Por que essa abundância nunca Por isso que é eu o tô te falando. suficiente? Tem 2 coisas, né? Essa de você estar numa abundância que não é da natureza humana. Exacerbada, né? Exacerbada. Eu posso tudo se eu tenho muito dinheiro. E se eu posso tudo, tudo deixa de ter sentido. Né? Porque assim, eu não tenho que me esforçar para nada. Eu vou ter aquilo. Não importa. Se o outro quer, se eu vou ter tempo para usar. Quantos milionários muito ricos, milionário, hoje a palavra 1 milhão hoje de reais não faz nada. Então eu gosto de falar muito ricos, né? Muito ricos hoje, vamos botar no Brasil, às vezes tem cara que tem 10 carros. O que ele vai fazer com 10 carros? Pra quê? Ele vai ter que pagar alguém para dirigir os 9 que ele não está dirigindo, porque senão o carro começa a dar defeito. Mas às vezes esses carros não é pra compensar alguma coisa que tá em falta lá dentro, não? Mas vazio? todo excesso esconde escassez interna. Entendi. Não tenha dúvida disso. Eu falo que para ele comprar 9 carros, ou seja, o marketing gerou nele o desejo de ter 9 carros, né? Pois ele caiu no engodo, né? No engano que quanto mais eu tenho, mais satisfeito eu tô. O que não é verdade. No caso dos super ricos, você tem 2 aspectos. Você tem esse aspecto da abundância ilusória, achando que vai ter mais, e tem um outro que eu acho mais grave, que é a dependência de dinheiro e de poder, que funciona como uma droga. Literalmente uma droga. Mas ele é viciado em ganhar mais dinheiro? Em ganhar mais dinheiro, achando que aquilo vai dar mais poder e que aquilo vai dar a ele, ou a eles, o poder que está de estar acima de todo mundo. Mas aí na hora que eles chegam lá, que eles veem que não é bem assim, onde eles deprimem, ou eles deprimem no processo? Tipo de... Eu acho que eles deprimem quando eles descobrem que tudo que eles apostaram, que era, vou ter abundância, depois eu vou ter... Eu posso, tipo assim, 5 milhões, aí 5 milhões, 10 milhões, 10. Só que tem que chegar lá e o que se vê é o contrário. É um pódio sem festa de chegada. E aí que eles começam a falar, tem alguma coisa errada. Mas eles não associam isso de cara. Então, o dinheiro também dá uma dependência. Você vê, quando chega, sei lá, aí você botou 5, 10, vamos continuar nesse exemplo. Quando eu chegar a 5, eu vou diminuir o ritmo. Aí o cara fala, não posso, tem que ser 10. Quando chega a 10, 20. É tão louco isso, porque o dinheiro traz uma dependência que é a dependência do poder ilusório. E isso é muito comum. Isso é muito comum, por exemplo, não só em muito ricos, por exemplo, em corruptos. Isso é muito. Ele nem vai gastar aquele dinheiro. É impossível. A família dele não vai. É impossível. Mas Você ele vê quer. esse grande golpe que foi dado no INSS, que não é a primeira vez. Eu tô nessa história do Brasil há muito tempo. O INSS já foi estuprado, esquartejado, e vai chegar uma hora que ele não vai ter dinheiro para pagar os aposentados que realmente trabalharam. Os que realmente precisam. E né? precisam e contribuíram. Vai chegar esse dia, eu ainda estarei viva, tá? Porque é um estupro ao INSS de uma maneira que sempre ocorreu, em todos os governos. O que isso está por trás? Eu me lembro que quando alguns corruptos
conto mais. O que é o conto mais? É o cara que ele é pego, ele continua fazendo, Teve um corrupto clássico que chegou na frente do juiz e disse: eu sou viciado em dinheiro. E dá vício. Mas vamos lá, será que isso vai pro lado do vício ou vai pro lado de uma psicopatia também? Que se for parar pra pensar, quantos velhinhos, né? Quantas pessoas que realmente precisam disso vai deixar de ter? Aí a gente tem que separar em 2 blocos. Eu tô falando do vício do dinheiro que dá, tanto em super ricos, que vamos supor que eles fizeram tudo isso com trabalho e suor. Mesmo assim, é um vício perigoso. Entendi. Quando eu comparo do corrupto, eu estou comparando porque o corrupto é muito claro você ver essa dependência. Entendi. É muito claro, porque o corrupto ele nem sua para ter aquilo. É pior ainda. Entendi. Porque ele não batalhou, ele não deu sentido, ele só quer mais e mais e mais e mais. Então, o que acontece? Se ele pensa que ele está se nutrindo, ele não está se nutrindo. Mas nessa dele pensar, dele querer mais e mais e mais, até passar por cima de outras pessoas, não caracteriza ele como Mas claro, dependendo do que ele fez para obter o que supostamente ele achava que traria a fórmula da felicidade, claro que aí a gente tem que avaliar o caráter e a índole. Entendi. Porque aí junta 2 coisas que são muito ruins, né? Que é o dependente no dinheiro, o dependente do dinheiro, e o psicopata, o narcisista, que é o que ele usa disso ainda para tirar dos que precisam, né? Porque... Não precisa, você está falando uma coisa que tem dados. Por exemplo, a quantidade maior de psicopatas corporativos, profissionais, você vê os CEOs. Por quê? Porque é dado a eles um nível de poder tão grande que se ele tiver esse vício de querer cada vez mais e, ao mesmo tempo, ele também tiver uma índole com falta de empatia, claro, aí é uma combinação perigosíssima. Que se ele não tivesse, ele já faria de forma ruim. Agora, ele tendo isso tudo, ele vai fazer pior ainda, né? Sim, mas aí a gente tá... Eu tô considerando que esses pacientes do Clay, não são psicopatas. Krukel, não me parece, porque todos foram procurá-lo por um sofrimento, por um vazio. Então tá aí, né? O psicopata é isso não que eu tô procurar. falando. Então a gente não teria nem esse dado do psicopata que vai ao terapeuta, porque ele não vai no terapeuta. Não. O psicopata só vai ao terapeuta se for para ganhar alguma coisa secundariamente. Entendi. Do tipo... Vou sair da prisão, tem um passe livre. Ele vai ser preso, ele é pego, vai ser preso, aí ele arruma algum tipo de transtorno, isso é muito comum. A gente tem no Brasil juízes que foram presos por desvios de verba milionários, bilionários, em São Paulo, com a construção de, se eu não me engano, isso tem uns 20 anos, de um tribunal regional, acho que TRE, de São Paulo, que foi um desvio tão absurdo e esse mesmo juiz aparecia fazendo fotos em mansões e apartamentos maravilhosos que ele comprava nos Estados Unidos. Que loucura. É porque teve uma época... Hoje é mais fácil de pegar essas pessoas porque a vaidade é tanta que essas pessoas se expõem em redes sociais. Antigamente era calado. Se gravam. É uma ostentação, é uma necessidade tão grande de mostrar que são poderosos que eles produzem provas contra si mesmo. A gente vê isso quando a polícia pega algum desses homens e aí vai no celular, tá lá todas as provas. Uma coisa que eu tô pensando aqui, você falou sobre ostentação e sobre os tempos. É correto afirmar que hoje em dia a gente tem não vou dizer uma geração, né, mas uma cultura de ostentação muito maior do que antes, ou antes só não era tão visto como é hoje? Eu acho que existia até um determinado ponto, vamos botar aí a década de 90 do século passado, 1990, alguma coisa, as pessoas que tinham muito eram mais discretas. Entendi. Bem mais discretas. Eu acho até que a discrição... Fazia parte de um certo charme dos que tinham muito. Em algum momento, e nesse século, a ostentação virou uma coisa tipo...
você ter que... Essa coisa de vestir todo de grife, o cinto de grife, a mochila de grife, a mala de grife, a jaqueta de grife, a calça de grife... Isso é uma coisa muito de agora. Será que é por causa que de já rede está social caindo. E por causa que o público mais novo teve acesso a esse dinheiro e não sabia gastar, de certa forma? Porque Eu antigamente acho... era mais difícil ganhar... A pessoa Sim, nova ganhar era mais dinheiro, restrito, né? O que você está falando é que as pessoas, para ter muito dinheiro, pelo menos honestamente, ou supostamente honesta, era mais difícil, era um grupo reservado. E as pessoas tinham essa coisa da privacidade. Em algum momento, essa coisa da vaidade, e eu acho que as redes sociais podem ter trazido isso, porque aí você tem que mostrar que tem mais, não mais saber, não mais cultura, nada disso. Mas é o mais de tipo assim, olha, eu tenho essa joia com... sei quantos brilhantes, surgiu a cultura das joias imensas. O né? outfit depois. Exatamente. Então, eu acho que isso vem, a ostentação, ela vem nos últimos 20, 30 anos, muito forte. E poderia ser vamos dizer assim, um traço ou um sintoma dessa depressão que está por vir, se a pessoa continuar nisso, porque ela está ostentando tanto que quem ostenta é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro tá se deprimindo, então é ver que, tipo... Putz... Mas engraçado, eu vejo que quem ostenta muito é que tem dinheiro fácil. Não acho que são os clientes do Krugel. Entendi. Não acho. Então a gente tem dois perfis de milionários que sofrem de depressão também, só que de formas diferentes. Mas eu acho que o cara que tem um dinheiro muito fácil entrando, ele leva menos tempo para deprimir. Porque o cara que ganha muito, facilmente... Ele não sabe o valor, né? Ele não dá o valor e ele não foi preparado para ter aquele dinheiro. Então, ele comete muito mais erros. A probabilidade dele se envolver com crime, com lavagem de dinheiro, com coisas assim, e deixar rastros é muito grande. Você vê isso com políticos que estão chegando e começam, parece que tem que roubar como se não houvesse amanhã. Sim. A gente vê isso. Eu acho que a depressão desses, do terapeuta, ele é de Nova York, né? Do Clay, eu acho que são aqueles que almejaram uma vida, sacrificaram essa vida e quando chegou no pódio... não teve beijo de namorada. Viu que não é isso aí, né? Como tem a música do Cazuza, que é chegar no pódio sem beijo de namorada. Então, eu acho que eles viram, tipo assim, tá faltando alguma coisa. Eu acho que todos nós passamos por isso. Mas talvez os muito ricos passem isso porque eles acreditaram que realmente era só, tipo assim, eu vou fazer meus 10 milhões e serei feliz, estável e vou poder descansar. E aí eles se deparam com essa coisa, a abundância, a insegurança, que só cresce. Porque o que aconteceu? Eles foram fazendo a segurança em cima de algo que não é deles. O dinheiro é um papel. E é um pilar frágil. É um pilar frágil. Porque igual ele conta aqui nessa entrevista que, inclusive, um dos problemas que vem é que as pessoas começam a desconfiar de todo mundo em volta, né? Fala assim, putz, todo mundo tá chegando perto de mim porque eles querem meu dinheiro. Isso é uma característica das pessoas que têm muito dinheiro de ter dificuldades em relacionamentos verdadeiros. Por quê? Porque para ele sabe que aquela pessoa, aquela quantidade de pessoas se aproximou, não porque ele é uma pessoa interessante, não porque ele se acha inteligente, porque ele tem muito dinheiro a oferecer. Então, é muito difícil para uma pessoa que tem muito dinheiro acreditar que alguém está com ela. Mas aí, por exemplo... por ela. Não poderia estar, vamos dizer, ele tá no lugar errado? Porque se a gente for parar pra pensar em Mônaco, um milionário, um multimilionário é só mais um, né? Então você vai estar só mais perto de pessoas que é como você. Só que o fato de que ele não quer estar lá porque ele não quer ser igual a todo mundo. Ele quer ser ele. Ele se sente ele quando ele tá longe dos milionários, porque lá ele é mais um milionário. Na cidade dele, onde ele tá, ele é o milionário. Isso também não pode ser um pouquinho de ego da parte dele? Porque se ele tá com medo de ser passado pra trás, ou das pessoas chegarem perto dele por conta do dinheiro, é quase que ele tá se projetando nas pessoas. Então quer dizer que quando ele chega perto de alguém mais milionário do que ele, mais rico do que ele, sempre é com esse cunho, com esse viés de trabalho? Ou é tipo assim, não, eu realmente quero fazer amizade com aquela pessoa porque ela é legal? Depende, né? Depende em que estágio de evolução, de autoconhecimento Que ele vai ter. que ele vai ter.
Porque, por exemplo, Mônaco tem muito também filhos de milionários, de bilionários. Sim. Né? E a gente vê que isso é um outro problema. Além de pessoas muito ricas, e vamos botar aí bilionários, apesar de serem uma minoria absoluta no mundo, eles também têm problema por isso. Aí alguém vai dizer, mas problema porque tem muito dinheiro? Sim. Não confia. Em geral, seus filhos sabem muito cedo que tem muito dinheiro, que dá para 3 gerações, e aí tem uma coisa chamada irresponsabilidade dos filhos dos muito ricos. E vive uma bolha. Teve um caso de um menino em 2012, se não me engano, que ele matou 4 pessoas e o advogado falou, olha, a defesa dele é porque ele nasceu rico, muito rico, cresceu sem responsabilidade. Sem limite, sem tudo. Isso, para um advogado justificar o injustificável, você vê o seguinte, que a probabilidade desse cara pegar algum tipo de consequência jurídica começa a ser muito reduzida. Que loucura, né? Usar isso como argumento. Porque existe dentro dos filhos dos super ricos essa questão deles não terem a formação do que esculpe o caráter, que até é a dificuldade. Os pais, às vezes, estão trabalhando, ficam muito tempo longe, ficam com babá. E os filhos dos filhos desses, né? No caso, o neto desses super milionários deve ser pior ainda ou não? Porque ver os pais fazendo merda... Depende. Eu acho que a primeira geração, a não ser que seja uma família muito, muito focada, assim, meus filhos vão começar nas empresas como todo mundo começou. Eu tratei na década de 80 famílias de pessoas muito ricas aqui no Rio de Janeiro. E teve uma família que me chamou a atenção, que ele botou os filhos para começarem quase como office boy dentro das empresas. Que legal. E todo mundo falava assim, nossa, mas isso não tem a menor necessidade. Ele falou, tem toda a necessidade do mundo. Né? E às vezes os filhos foram ter cartões liberados das empresas, tá com 40 e tantos anos, quase 50. E olha como é que isso vai contra essa cultura popular, né? Agora que, tipo, eu vou dar tudo pro meu filho que eu não tive, né? Isso é um absurdo, porque assim, outro dia eu tava vendo um videozinho de Mônaco até, aí chegou um cara jovem, devia ter uns 25, entre 25 e 28 anos. O cara primeiro chegou uma Land Rover imensa na frente, saíram 6 homens, falei, gente, coisa esquisita. Daqui a pouco chegou uma Ferrari vermelha, e depois chegou uma outra Land Rover atrás, com mais não sei quantos homens de preto saindo. Caramba, era segurança. Eram seguranças na frente e atrás, para dar, né? Aí você pensa, esse cara saiu, e aí eu tava perguntando, você sabe quem é esse cara? Eu olhei, não tinha a menor noção. Aí depois que fui ver, era filho de um sheik, né? Então o cara já não tem a menor ligação mais com a sua cultura, já não tá lá, seja no Catar, seja na Arábia Saudita, não tá mais lá, já foi. E ele hoje é o quê? Herdeiro, com 10 seguranças. E vamos dizer assim, né? E Mônaco é um lugar que, diga-se de passagem, muito seguro. Parece que o custo por metro quadrado mais caro do mundo é Mônaco. Sim, assim, mas a segurança, você ouve falar, metralhou, entrou um cara, metralhou, o fulano foi assaltado em Mônaco. Pelo contrário. É super seguro. Então, até essa segurança é uma ostentação. Que provavelmente o pai não faz. Pois é, então, tem até um negócio legal, tem uma história que a gente sabe até onde que é verdade, né? Que perguntaram para um sheik, né? O que ele achava de Dubai para os próximos anos e tudo. E ele respondeu assim, o meu pai andava de camelo, eu ando de Ferrari, o meu filho anda de Lamborghini, mas o meu neto vai andar de camelo. Aí o cara falou assim... Vai perder tudo. Por quê? Ele falou exatamente isso, vai perder tudo. Porque ele não sabe como foi difícil... para conseguir sair do camelo para Ferrari. Então, quando eu partir e o filho do meu filho estiver aqui, que o meu filho não conseguir ensinar para ele, colocar... Mas pensando por esse lado, se ele tivesse sido o pai que fez o que essa família do Rio fez do office boy, o filho dele não teria aprendido o camelo e... Com certeza. Porque assim, se um pai muito rico, tá? Me parece que tem famílias bastante conhecidas em São Paulo que se mantém essa questão, né? De os filhos começarem
De baixo. E de baixo, andade econômica, tem uma coisa assim, não manda fretando jato, nada disso, não. O que eu acho bem legal. Por quê? Vamos supor que esse filho, mesmo sabendo que tem isso tudo, ele se adapte a viver com pouco. Primeiro que preserva o patrimônio, né? Ele vai ficar um pouco mais seguro e não inseguro com a questão de perder o tempo todo. E até divide a responsabilidade, né? divide a responsabilidade, porque ele tem duas coisas. Ou os filhos de super ricos vão passar por um processo de tipo assim, não, eu quero construir a minha história e somar. Bacana, é raro. Mas vamos supor que tenha, identifique-se um filho que ele quer alçar voo dele, sabendo que ele tem um suporte. Se ele faz isso, ele vai realmente se sentir seguro. Porque se dá Porque hoje as pessoas têm patrimônio, mas não tanto como era antigamente. Patrimônio em ouro, patrimônio em imóveis. Hoje o patrimônio imóvel é muito relativo. Sim. Porque manter os imóveis fechados tem um custo muito caro, né? Então, esse cara que vai herdar isso tudo, ele tem que, no mínimo, saber administrar o básico. Tem que ter uma visão. Tem que ter uma visão ampla, porque muito ricos não tem um negócio. Tem vários negócios. Mas será que, por exemplo, os pais não conseguem passar isso para os filhos porque eles não tiveram dos pais deles? Ou porque eles focaram tanto nisso de workaholic, que quero trabalhar para ganhar, para ficar multimilionário, que a última coisa que ele foi olhar é a saúde mental? Eu acho que são as duas coisas. E eu já vi filhos de homens muito ricos terem raiva de empresas do pai. Porque a empresa tirava o pai dele. Porque a empresa tirava o pai dele. Então, eles, quando era passado o poder para eles, eles queriam detonar aquela empresa. Inconscientemente eu já vi isso acontecer. Porque, tipo assim, essa empresa era a filha predileta do meu pai. A menina dos olhos. A menina dos olhos. Se os pais não conseguiram pegar esses filhos e botar na luta ali para que aquela fosse uma irmã, nossa menina, né? Como se fosse uma irmã para os filhos, uma irmã que traz para a gente a viagem, que traz para a gente o sustento, o carro novo, até determinados luxos, os filhos terão ódio dessas empresas. É muito de não entender o porquê, né? Só entende o que é, mas porquê daquilo, para que serve. Às vezes é porque, por exemplo, igual hoje, a gente ligando um pouco para isso, dos pais jogando filho no celular, essas coisas. É muito disso, vamos dizer assim, a carga é tão grande para conseguir dinheiro, conseguir manter isso tudo, que na hora que você chega pro seu filho, você já tá cansado, que você fala assim, putz, não vou ensinar esse cara isso não. Pô, depois eu ensino meu filho isso. Só que o tempo vai passando, você não ensina. A melhor coisa é o exemplo. Um desses filhos, dessa família específica, eu me lembro que, quando eu o conheci, ele me levava sempre na consulta um bombom, balas, para as secretárias também. Eu achava aquilo tão interessante. Eu falei, por que você faz isso? Porque eu vi a vida inteira meu pai fazendo. E eu vi a vida inteira as pessoas tratando meu pai, não por causa do bombom, pela gentileza do bombom. Porque uma vez eu perguntei pro meu pai, mas por que você faz isso? Porque as pessoas te dão, quando você dá um doce, as pessoas te dão um sorriso. E essas vão ser as pessoas que um dia você vai pedir uma gentileza ou um favor, você não vai precisar nem pagar. Porque elas farão pela gentileza que você fez. Olha que legal, né? Entendeu? Então, que assim, corrente do bem. Talvez tenha sido o único filho que pegou essa questão, mas talvez tenha sido o filho que mais esteve ficou próximo, para poder pegar essa coisa boa. Então, esse filho era o filho que mais falava do pai, no sentido para as pessoas, sabia a história do pai, falava isso para as pessoas que conhecia. Então, tudo é uma questão. As crianças não gostam daquilo que elas não sabem. Quando você vê um pai muito bem-sucedido, está nos lugares, tratando as pessoas bem, fazendo grandes negócios, você começa a admirar. Você tem que ter os filhos perto. A gente não admira o que você não vê. Nem você deseja o que você não vê. Isso é uma máxima do capitalismo. Caramba, então que legal, Por que você quer uma televisão de 50, 60 polegadas? Só quando o vizinho tem uma de 80. De 80 não. De 40. De 40. Aí você quer um pouco mais. Porque é do ser humano. Então, se você consegue esses super ricos trazerem
os frutos, trazerem seus frutos para verem como se faz frutos, pode ser muito legal. O grande problema é que a maioria se perde nessa corrida, né? Nessa corrida de sempre ter que ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, porque assim, os filhos também vão aprender quando esse pai um dia chegar no vazio. Voltando à questão desse terapeuta, que eu achei tão interessante, porque assim, ele não planejou ser terapeuta de super ricos. Ele simplesmente recebeu um, e aí ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim, pessoas super ricas, elas, em geral, têm uma sensação de tipo assim, eu vou no terapeuta, ele vai falar blá, 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 eu tô perdendo meu tempo. O que esse cara fez? Não respeito terapia. Exatamente. Eu vou ficar numa sala fechada. Esse cara chegou e levou esses super ricos para fazer a terapia andando no Central Park. Literalmente, né? O que aconteceu ali? Ele deu a eles uma experiência que provavelmente nem o super rico tem, de andar no Central Park. Eles todos já viram o Central Park... De dentro de um carro, um avião... Dentro de um helicóptero. Da sala do de um escritório, mas de helicóptero. Com certeza, todos viram de um helicóptero. Esse cara reverteu a lógica e tornou eles iguais. Tá? Porque quando você está num consultório, se você mantém a hierarquia, você, do lado da mesa, entre aspas, você hierarquicamente está superior à pessoa que está ali. O super rico não gosta dessa sensação, porque ele está acostumado a ele estar do comando. Quando ele vai para o chão e caminha, os dois estão iguais. Do lado a lado. Lado a lado. Então ele passa a ouvir aquele terapeuta... Não como só um terapeuta, mas um amigo. Mas como alguém que está caminhando ali com ele, fazendo com que ele faça uma coisa que ele nunca fez acompanhado, nem refletindo. Porque provavelmente, quando ele caminha, tem uns seguranças... E ele está pensando ou atendendo o celular ou com o fone de ouvido decidindo coisas. Quantas vezes a gente não sai e tem alguém correndo fazendo atividade? Não sei o quê. Uma das coisas que eu mais me irrita em avião é já pediu para desligar o celular, já pediu para botar no modo avião e o cara tá... Não, fala com o fulano. Não, não, nada disso, né? Marca a reunião. E o cara não desliga o celular. Eu acho que é porque eles acham que são importantes também. Tipo assim, nossa, se eu gritar no avião aqui, eu tô mostrando que eu estou trabalhando, que eu sou... Olha, eu não sei, de repente seja um hábito. Porque assim, não ganha nada fazendo aquilo, né? Eu acho que dá uma... Para quem observa, mostra o quanto é desrespeitoso e não seguir regras. E como é bobo, né? Fala assim, cara, não, mas... Pra quê? Você não precisa gritar. Ninguém precisa saber que você está fechando um negócio de 20 milhões, 30 milhões. Não precisa saber. Para com isso. E um negócio de 20 milhões você vai fechar no avião, assim, uma hora dessa. Numa hora dessa, sabe? Na classe econômica. Exatamente. Me ajuda aí. Então, assim, não é para isso tudo, mas tudo bem. Agora, uma dúvida que surgiu aqui é sobre também essa questão da felicidade. Porque a gente fala assim, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Quando a gente olha pra essa galera que tem muito dinheiro, também não é porque eles focaram em não aproveitar a jornada, igual, tipo, por exemplo, a gente tá tendo uma jornada, igual ele quando ele vai pro Central Park, ele tá aproveitando aquela caminhada no Central Park. Então, às vezes, também, essa falta de aproveitar a jornada, focando só no dinheiro, ajudou a piorar um pouquinho esse quadro ou não? Eu acho que todo muito rico, fruto de trabalho, eu acho que em algum momento ele se perde nessa trajetória. Porque foi dito a ele que trabalhe obsessivamente enquanto seus concorrentes dormem. Só que tem que... A vida não é essa corrida o tempo inteiro e isso tem um preço. Na hora que você chega na linha de chegada, acabou, você passou você fez a corrida sem toda. Sem pódio de chegada e sem beijo de namorada. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Geralmente não tem ninguém lá. E é o que é mais triste, né? Que aí você olha pros últimos 10 anos da sua vida e fala assim, caramba, eu corri isso tudo e... Não, aí vem aquela coisa, tipo assim, meus filhos estão grandes, tem raiva de mim, porque eu não tive presente em várias situações. Ou torce pro Atlético, exatamente. Não torce pro time que eu torço, não vai torcer junto no estádio de futebol, que eu nunca fui. Ou se foi... Eu tava focando em outra coisa. Tava focando em outra coisa, não tava ali. Então, assim, é muito
é muito difícil, mas o que eu acho interessante é que esses estudos que hoje o Clay está colocando, mas já é há muito tempo. Quando eu escrevi Mentes Consumistas, eu coloquei um capítulo, um estudo que falava exatamente, o estudo era em inglês, que falava exatamente que até um determinado ponto, dinheiro é importante e traz felicidade, soma na felicidade. Que ponto é esse? Quando eu tenho minhas necessidades satisfeitas, básicas, boa alimentação, bom estudo, boas oportunidades e lazer, saúde e lazer. Agora, se eu ganho demais, esse mesmo fator de soma e felicidade começa a cair e começa a aumentar uma outra coisa, que é o adoecimento mental e dois braços desse adoecimento, que é a dependência, seja de remédio, seja de drogas, e o próprio poder e dinheiro, né? Que também é uma droga. Eu digo que o poder e o dinheiro talvez seja uma das maiores drogas do nosso tempo. Que impactam muito outras pessoas, né? Com Acaba certeza. que... Caramba, é verdade. Ou níveis elevadíssimos de ansiedade e depressão. Então, assim, se você tiver muito, o que se fala de muito? Tem um cálculo para isso, né? Se você ganha até, um bom dinheiro, $38 mil, se eu não me engano. Você leu esse estudo? Tô pegando aqui agora ele. Confere para mim, Gabriel. Que eu tinha pego aqui o dos CEOs. 21% dos CEOs apresentam traços de psicopatia, segundo a Bond Universe. E até 3,9% dos executivos de empresas americanas podem ser psicopatas. Uma taxa 4 vezes maior do que na população do resto do mundo. Com certeza, com certeza. Porque é a coisa do animal selvagem, né? Eles reproduzem isso no ambiente de trabalho, assim. Muito feroz, né? Só americano. É mais ainda, né? Vê só, existe um dado, um cálculo que fala de um valor, que seria um valor que soma, um valor de dinheiro que soma nessa questão de felicidade. Se eu não me engano, uma faixa de $30 mil. Essa quantia, que pra gente é muito, né? Se você for dolarizar, isso dá mais ou menos 120, 150 mil reais por mês. Que, diga-se de passagem, poucas pessoas ganham. No Brasil, são $35 mil por ano que esse estudo colocou. $35 mil por ano? Quanto Isso. dá mais ou menos isso por mês? 2.800, mais ou menos. Mas esse dado não é americano? Mas tem um estudo aqui que eles fizeram com... eu vou falar do americano agora. Tá. Porque tem o valor na melhor... América e o valor no Brasil. Porque, assim, não dá para comparar. $2.900 por mês. Então, isso pro americano. Não, pro brasileiro. Pro americano é um pouquinho maior, tá? Pro americano, a estimativa é de $75 mil mas por ano. $2.900 por mês, Pro dá brasileiro. para dar isso, o dólar tá o quê? Vamos jogar 6. Tá 5 e alguma coisa. Então, dá mais ou menos 18 mil? 17.500. 18 mil, né? 18 mil. Esse valor daria o que a gente chama de somar, no mínimo esse valor, tá? No mínimo esse valor daria uma média que faria com que as pessoas pudessem ter o básico. Isso soma. Se você começa, aí você fala assim, mas o cara pode dobrar isso? Pode. Se ele tiver maturidade, pode. Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas não tem maturidade para ter muito e mais ainda. Quanto mais rápido você tem dinheiro, a velocidade de ganho, menos preparado você está. E isso pode piorar com a fama, por exemplo, igual quando a gente fala de jogador de futebol, artista que não tem preparo, ele acaba ganhando dinheiro. Jogador de futebol, muito, né? Eu conheço um amigo meu que ele ganhou um pouquinho de dinheiro e gastou dinheiro com um brinquedo. O cara comprou Lego, assim. Eu falei, caraca, que loucura. Porque ele não tem uma estrutura, né? Não, jogador de futebol, acontece muito de jogador de futebol. Ainda hoje, apesar de tudo, né? Ele ganha, ele tem uma ascensão muito rápido, ele ganha muito dinheiro. O que ele faz? Ele compra iates ou aluga iates
e chama uma galera imensa, né? Para comemorar. Para comemorar. Que vale a pena, ok, mas fazer disso um estilo de vida, ele não tem amigo nenhum ali. Muito provavelmente, loucura, poucos ficarão se ele resolver tirar toda essa E olha pra você ver essa vantagem. Né, esses ricos que ganham dinheiro por mais tempo, né? Que eles começam a trabalhar e demora mais tempo gradativamente. Isso, pra ter dinheiro. Eles têm medo das pessoas perto pra ter isso. Quem ganha dinheiro agora já faz uma festa e chama todo mundo, não tá nem aí. Abre a porta pra que isso ocorra. Que loucura. Abre a porta pra que isso ocorra. Isso é falta de informação? O que é? Eu acho que existe, imaturidade, eu acho que existe época pra tudo. E é muito difícil você subir muito rápido em algumas carreiras. E aí o jogador de futebol, eu acho que o jogador, o garoto de Fórmula 1, né? Que o nome daquele maravilhoso... Max Verstappen? Não. Max Verstappen, ele é sensacional. Não. Você tem ideia? O que furou a bolha de raça, de tudo, como é o nome dele? Hamilton. Né? Mas Hamilton... Não, tudo bem, não estou falando de técnica, mas o Hamilton, ele furou uma bolha. Que, assim, e furou furando. Não foi meia boca. O menino chegou. Mas ele é festeirinho. Ok, todos eles são, porque o que eu tô falando? A questão é a velocidade com que você ganha dinheiro. O sucesso sustentável é degrauzinho por degrauzinho. Se você for ver os muito ricos do passado, eles levavam anos para chegar onde chegavam. Sim. E eles tinham uma coisa muito legal, pelo menos na cultura americana, a filantropia. Dá muito dinheiro para as universidades. Eu vi uma reportagem esses dias para trás que a ex-esposa do Bezos, lá, ela já doou mais de 17 bilhões. E ela faz um negócio que é legal, porque não tem aquele monte O Bezos é da Amazon. Isso, Jeff Bezos da Amazon. Bezos. Foi o maior divórcio que já aconteceu até hoje. Eu acho que é 30 bilhões, 32. E ela já doou 17 bilhões, só que ela, literalmente, ela pega, faz um cheque e doa. Ela não tem aquela coisa de investigar as coisas por fora, ter em capa de revista. As pessoas, às vezes, elas nem sabem de quem que elas estão recebendo dinheiro, né? Então, eu achei isso muito legal. Que é sobre essa filantropia que hoje em dia não se vê tanto como antigamente. Talvez não se veja, porque assim, nunca ocorreu no nosso país essa cultura. Isso sempre foi uma cultura muito americana, das universidades, dos hospitais. Então, o que acontece? Quando você está numa sociedade preparada para super ricos, você sabe até como se comportar. Quando você tem muito. Quando você está numa sociedade que o que tem muito, geralmente é por desvio de verba, ou porque você é muito jovem com um talento extraordinário, ele dança ali na curva. Porque aqui no Brasil, quem tem dinheiro é até visto de uma forma ruim, se eu for parar pra pensar. Tem um amigo meu que ele tem dinheiro que se pergunta pra ele e fala assim, não, tá indo, não sei o quê. Porque hoje aqui no Brasil, se a gente for parar pra pensar, quem tem um pouquinho de dinheiro, nem é muito dinheiro, a pessoa fala assim, nossa, mas esse cara é chefe? Teve até um vídeo que viralizou lá de 30 contra um empreendedor e tal. E as pessoas acham que tudo é sempre muito fácil, né? Parará e pororô. Mas eu acho que elas têm essa visão desses ricos que você falou. Que é o cara que é um herdeiro ruim, é um cara que é corrupto. Não aquele que tá trabalhando pra ter as coisinhas. Porque quem tá trabalhando pra ter as coisas, ele vai ganhando proporcional. E o cérebro vai se adaptando. A neuroplasticidade. A neuroplasticidade. Se eu começo aos pouquinhos e galgando, eu vou sabendo como gastar. Eu vou falando, vale a pena? Não vale a pena? Porque se você ganha o dinheiro devagar, o que acontece? Você olha e fala assim, para que eu vou comprar essa super casa se meu filho tem um filho? Daqui a pouco ele vai estudar fora, né? Para você dar essa oportunidade. Vou ficar nessa casa preenchendo isso de quê? Então, você começa a ter uma racionalidade. Aquilo que você falou vai até amadurecendo. Você vai amadurecendo. Agora, quando esse dinheiro chega num volume e com imaturidade, com certeza você vai capotar várias vezes. Agora que... E vai adoecer. Uma dúvida aqui de uma seguidora nossa. O que a Bia fez com o primeiro dinheirinho que ela ganhou, assim? Primeiro dinheirinho? Que não foi nenhum, assim... Foi quando eu parte que ela vendeu. Não, pra você. Eu vendi. Motors patrocina a gente. Ela vendeu um Peugeot. Pra fazer o primeiro livro. Pra fazer o primeiro livro. Não,
Eu acho que o dinheirinho que eu ganhei primeiro foi de uma bolsa de estudos pela Vale do Rio Doce, quando ela ainda era estatal. E eu dei um carro pro meu pai, que era o sonho do meu pai ter aquele carro. Não era o meu. Engraçado. Já vimos que ela não é base para as coisas, né? Ela fez coisas úteis com dinheiro. Esse amigo meu e comprou Lego. Olha pra você ver a diferença, né? Pra você ver que eu não tenho racionalidade. Eu comprei um Peugeotzinho e era muito feliz com ele. Mentirosa. Ninguém é feliz com o Peugeot. Não, eu fui feliz Peugeot... com o meu Peugeotzinho 105. 105. Nunca me deu problema. Olha, meus carrinhos nunca me deram problema. Eu fiquei muito tempo com todos. Todos tinham nome, tem nome, sobrenome. Tem uma conversa com as máquinas, também querem ser respeitadas. Por quê? Não sei, eu sempre fiz isso, sempre deu certo. Eu não questiono muito, não. A companhia, nossa, será? Porque eu também tenho esse hábito de dar nome eu pras acho coisas. Que quando você bota nome nas coisas, você está sendo grato de alguma maneira àquilo. Eu acho que não é que... Tem gente que fala, mas você acha que o carro tem vida? Não, não acho que ele tem vida. Sei que ele não tem vida. É uma forma carinhosa. Mas eu acho que quando você trata as coisas fruto do seu trabalho com respeito e não com volatilidade de troca um ano, daqui a pouco troca... Não, eu fico 10 anos com o carro. Você pode dar valor para as coisas. Eu acabo exercendo uma gratidão pela vida. E eu acho que ter essa energia é algo que faz bem. Como legal. Funciona isso? Não sei te dizer. Então, a partir de hoje, não vamos usar essa lá de PP, que é o Peugeotzinho, tão humilde, que deu início ao livro TDAH. Uhum. A tudo. Se não fosse o Peugeotzinho, eu não Peugeot. tinha o que vender. Que legal, né? Entendeu? Tipo assim, então assim, eu acho que, diferente do que as pessoas pensam, os super ricos têm super problemas. Então a gente vê que a felicidade não tá no ter. Não, eu acho que a felicidade tá em você ter uma noção exata de quem é você. E aconteça o que acontecer, você saber que você pode perder tudo. Eu já perdi tudo algumas vezes na minha vida. Mas nunca perdi a fé em mim. Que é o mais importante. Porque, assim... Por que um pássaro fica num galho tranquilamente e dorme? Você já viu um pássaro no galhozinho, ele chega a fazer assim... Porque se aquele galho for arrebentar, ele sabe voar. E a gente tem que saber que a gente sabe voar na vida. Entendi. Então a fé não é na Mega no dinheiro? Sena, não, é no que dinheiro. Você tem a capacidade de ir lá e fazer. Porque assim, eu já fui roubada 2 vezes por contadores. Hoje eu tenho um bom contador, graças a Deus. Mas eu já fui roubada por 2 contadores. Quando me veio a conta, eu mandava o dinheiro achando que estava sendo pago os impostos. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vendi minhas roupas todas e comprei 3 jeans da Hering. E 5 camisetas, 3 brancas da Hering. Não, da Insider. As camisetas são da Insider, gente. Na época não tinha Insider. Droga. Na época não tinha Insider. Se tivesse, era melhor. Não desbotava, não tinha nada. Tava até hoje? Tava até hoje. E eu andava de jeans. Jeans e camisetinha. Que legal. E tênis Bamba. Era isso. E eu era muito feliz. Tanto que teve uma época que as pessoas falavam, lá, a médica do jeans. Depois de um tempo, teve uma época que tinha um lugar que fazia, Rosana Bernardes, em Ipanema, fazia jeans customizados. Nossa, pegava pedaço de bordado, botava. E teve uma vez que uma das costureiras de lá falou, eu vou lhe dar um presente, ela trabalhava lá. Me deu um jeans que era uma coisa mais linda que tinha. Eu passei anos sem engordar 1 quilinho para aqueles jeans ser meu. Caramba! Né? Porque era muito legal. Então, assim, jeans para mim me dá uma associação muito boa. De momentos, porque as pessoas falam, você devia ter trauma de jeans, porque foi quando você estava muito mal, né, financeiramente. Eu falei, não... O jeans me deu uma sensação de que se eu conseguir resistir aquilo tudo, paguei o que eu tinha que pagar e continuei,
ele é um símbolo de resistência. Exatamente. De Que resistência. legal. Então eu sempre tenho um jeans, não Então não tem abro nada a ver mão. porque o jeans aperta a circulação e ela vai pro cérebro em vez de estar na perna, não, né? Não, mas depende. Você falasse. Depende do jeans. Ah. Depende do jeans. O meu era humilde, não era um jeans, não Não era era um esse diesel. Ah. Não era da diesel. Eu fui ter um jeans da diesel há muitos anos depois, assim. E que você, quando você estava nessas situações assim, você se recorria ao quê? Essa fé sua? De onde vem Eu essa acho fé? que era assim, eu sabia do meu potencial como pessoa, como médica, como amiga, como filha. Eu sabia que eu não podia parar. Acontecesse o que acontecesse, eu ia continuar fazendo o que eu nasci para fazer. E isso sempre, sempre me acalentou. E eu nunca parei. É aquilo, né? Marcar não faz bom marinheiro, né? Eu não sei se eu pensei nisso. Só não Eu só falou que- falava assim. Eu nunca parei pra ficar. Ai, por que isso aconteceu comigo? Não sei. Talvez teve gente que falou, tinha que controlar, tinha que não sei o quê. Eu falei, pois é, tinha. É. Né? Mas o problema não era do Quando cara acontecer que com você, roubou. você me fala isso. O cara que roubou era eu que não controlei. Mas tudo bem. Eu não sei se os dois contadores que me roubaram estão tão felizes assim. Não. Eu soube pelo meio do caminho que tiveram momentos Geralmente muito não desgraçados da vida. E eu tô aqui feliz. Que azar, né? Você olhar pra sua vida, olhar pra trás e falar assim, putz, eu roubei a Ana Beatriz. Nossa, Não que sei. imbecilidade. Que... Nunca mais encontrei, sabe? Mas assim, bom. eu espero que Mas vamos tenham lá, você estragou melhorado. minha piada. Quando eu falei que o Marcal não faz bom marinheiro, Ah, sim. eu ia falar assim, é porque, né, Deus olhou pra você e falou assim, tá, vou jogar nela a segunda arca de Noé, né? Porque vai ser um problemão agora pra ela ficar boa, essa mulher. Não, mas eu acho que eu não perdi a fé na vida, não perdi a fé em mim, não perdi a fé de que fazendo o movimento que eu tinha que fazer, viriam pessoas boas também. Que Pode ser. vieram muitas pessoas boas. E pode ser quando o propósito é claro ou é... Não sei, porque assim, então, voltando à sua piada, os insetos só ficam em volta da luz, né? Verdade. Como insetos em volta da lâmpada. Mas mesmo assim eu quero continuar sendo luz. Que bom, né? Se é esse o No preço mundo- a pagar, a No gente mundo paga. onde a gente vê tanta falta de luz, ser luz é É um um privilégio. privilégio. Agora que a gente tá chegando na reta final, tínhamos algumas perguntinhas aqui, então... Peraí, Michael, ela não vai revelar como ela vendeu o Peugeot. Não insista. Depois a gente faz isso. Tinha mais algumas perguntinhas aqui, mas o que você poderia deixar assim pra gente, pra finalizar? Porque, né, acabou com a pauta. Né? Olha que mensagem bonita. O Clay Krugel, que foi nossa pauta hoje, né? O vazio, a depressão dos super ricos e terapeutas começando a olhar para isso. E olha que legal o contraste que a gente faz. Não foi planejado, né? É que a gente tá falando o tempo todo de ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito, ganhar muito e ter problema. Mas você acabou de trazer uma situação que você perdeu Perdi tudo. muito. E foi um ponto de inflexão que você conseguiu recuperar depois e até melhor, né? Então, o que você poderia deixar pra quem tá passando por um momento assim de incerteza? Tá faltando um pouquinho de fé nele mesmo? Tá faltando um pouquinho de acreditar que vai sair de onde ele tá? Olha, se você descobrir quais são os seus talentos, desenvolver mesmo, se aplicar. É futebol? Jogue. É arte? Pinte. É teatro? Faça. Estude aquele teatro, porque pode tudo acabar. Se o teu talento foi desenvolvido, é como um músculo que foi hipertrofiado, ele não lhe faltará. Então, o único remédio é ser o que você nasceu para ser. Porque se isso for uma verdade dentro de você, tudo pode acontecer, mas ninguém vai te paralisar. Nunca. Uau. Posso falar, tenho lugar de fala para falar isso. Sem mágoa, sem rancor. Porque quando você resolve que você irá até o fim... É até o fim. É até o fim. Caramba, que mensagem Se legal. reinventando. Porque muitas vezes você vai fazer a mesma coisa de outras formas. É só não parar. É só não parar. E escolher bons parceiros pelo meio do caminho. Assim, às vezes o bom parceiro não é o que tá. É talvez o que virá e vai sintonizar nessa mesma onda de fazer o que tem que ser feito
com a melhor entrega que a gente puder fazer. Perfeito. Pessoal, depois de um fechamento desse, clica aqui embaixo, se inscreva, mande esse vídeo para alguém que você acha legal, que goste. E vocês que estão com isso na cabeça de, dinheiro traz felicidade, dinheiro traz isso e aquilo. Até traz. A gente acabou de ouvir da Bia que ser é melhor do que ter. Então, manda esse vídeo para alguém, deixa os comentários aqui embaixo, se inscreva no canal e até o próximo Pode People Inverso. Em breve. Em breve. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Por isso, durante esse Setembro Amarelo, decidi disponibilizar todos os meus cursos com 50% de desconto. Não é estratégia comercial, é reconhecimento de uma realidade muito dura. O desconto de 50% é válido apenas até dia 30 de setembro. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.